Questões acadêmicas versus formação profissional. Estamos falando da formação de consultor financeiro ECEF, que dá habilitação para educador, consultor, coach e planejador financeiro. Eu sou Júlio Santos, sou especialista em educação financeira e sou coordenador da ECEF Educação Financeira. Nós já tivemos um vídeo falando um pouco dos profissionais da ECEF, a apresentação da própria ECEF, portanto, eu sugiro que você inicie do primeiro vídeo para conhecer na íntegra esta apresentação. Nesse tema, sobre formação acadêmica, formação profissional, eu quero abordar uma série de reflexões para ajudar os candidatos que querem vir até nós, que querem participar da nossa formação, a entender. Nós não queremos que as pessoas entrem aqui e depois descubram que não é isso que elas queriam. Pelo contrário, a ECEF ela tem um trabalho muito sério e ela procura conhecer as pessoas para realmente entregar o que ela busca e capacitar também. Outra questão é que nós não queremos entregar certificados para as pessoas. Esse não é o nosso trabalho. Recentemente teve alguém que nos contatou e ele disse que ele já era tudo, mas ele queria apenas o certificado, porque algumas empresas perdiam o certificado. Eu falei, não é isso que nós nos propomos, certo? Mas eu quero mostrar algumas histórias aqui, algumas mensagens, algumas informações para eu embasar a nossa argumentação nesse assunto, ok? Vamos lá, eu peguei um programa de um MBA em gestão financeira. Ele é muito parecido aí, os principais MBAs, os mais famosos, as organizações mais tradicionais e competentes e sólidas que existem no Brasil. É o que em linhas gerais se apresentam no mercado. Eu peguei aqui rapidamente um programa dessa instituição. Então quero que você tenha em mente esse programa para você acompanhar a nossa linha de raciocínio. Então o programa fala que o aluno ele vai estudar avaliação de empresas, análise de projetos de investimentos, administração de recursos de longo prazo, contabilidade financeira, estatística aplicada a finanças, economia empresarial, finanças corporativas, finanças internacionais, gestão do capital de giro, governança corporativa, gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de tributos, jogos de negócios, mercado de capitais e mercados derivativos, matemática financeira, orçamento e controle, sistema financeiro nacional. Então vamos olhar para algumas questões. Lá no final, mercado de capitais e mercado derivativos. Eu queria te falar qual a formação que você busca. Qual que é o seu objetivo? Então a ECEF ela tem a formação de consultor financeiro, coach financeiro, planejador financeiro, que é aquele profissional que vai atuar com pessoas físicas e todas as atividades profissionais, e vai atuar também com empresas, certo? Vamos lá, mercado de capitais e mercados derivativos. Quantas pessoas, que tipo de pessoa, em que situação eu vou usar esse conhecimento? E aí você tem avaliação de empresas. Então, como consultor, mesmo que seja um consultor de empresa, quantas vezes você vai fazer uma consultoria de avaliação de empresas? Se você for um cara que só oferece isso, recentemente uma empresa me ligou, eu quero vender a empresa, você faz a avaliação para saber quanto nós valemos no mercado? Eu falei, não faço. Quantas oportunidades você vai ter sobre isso? Se o seu nicho específico for para isso, ok. Vamos lá, daí você vê finanças corporativas, economia empresarial, certo? Então, ali eu queria trazer essa reflexão. Daí você tem finanças internacionais. Considerando que o país aí tem 90% de pequenas e médias empresas, tem muitos comércios locais, muitas empresas locais. Governança corporativa. Será que uma empresa pequena, até ela vai ter a sua governança, mas nesse nível técnico? E aí você tem gestão de projetos. Aí você tem matemática financeira, você tem orçamento e controle, finanças corporativas, economia empresarial, contabilidade financeira. Então a gente vai falar sobre para quem que é direcionado esse tipo de formação. E aqui ele fala, público-alvo direcionado a graduados e recém-graduados. O primeiro tópico, recém-graduados. Ligam para nós aqui muitas pessoas que nem se graduou. O que você... eu estou fazendo faculdade, mas já quero ser consultor. Nada impede que essa pessoa seja consultor, mas não requer outras questões, outro histórico acadêmico, profissional e vivencial.
Então, recém-graduados que desejam qualificação e aprofundamento. Outra questão é a palavra aprofundamento. O que significa aprofundamento? É aprofundamento acadêmico? É quantidade de informação? É quantidade de teoria? Na área de finanças. Okay? O curso ensina profissionais que atuam ou pretendem atuar em setores financeiros e contábeis, ou têm interesse em desenvolver técnicas para aplicação em seus próprios negócios. Aqui ele já está falando. Ele está falando para pessoas que querem atuar profissionalmente, mas também para empresários. Certo? Mas será que o empresário ele precisa de mercado de capitais e derivativos? Será que finanças corporativas, economia empresarial, orçamento e controle, não está muito próximo ali essas disciplinas? Então, vamos refletir sobre isso. Me acompanhe até o final. E aqui eu estou trazendo algumas mensagens que eu recebi de dezenas, para continuar contextualizando. Essa pessoa nos ligou, mandou um WhatsApp. Bom dia, eu atuo no segmento financeiro para empresas, sou gerente de relacionamento do Santander e já atuei no Itaú. Minha intenção é qualificação para eu desempenhar em meu futuro escritório. Pelos anos que acompanho, eu vejo as empresas não possuírem o conhecimento financeiro e nem seus gerentes. Quero atuar em algumas empresas e demonstrar o resultado e ganhos que possam ter mudando a forma de gestão. Certo? Mas vamos lá, acompanha comigo. Estou fazendo MBA em gestão financeira na FGV. Então, eu fui ver, esse curso ele custa R$40 mil. Então, a pessoa está num segmento, está no mercado, está fazendo um MBA em gestão financeira que custa R$40 mil. E ela diz isso aqui. Mas eu acredito que um curso assim de quem já atua com foco específico me qualifica mais. Isso aqui são palavras dele. Ele está falando. Está falando de foco. Ele mesmo falou. Foco específico. Então ele identificou que é muito, muito amplo essa formação. E é bom ter uma formação ampla. Mas será que vai ser efetivo? Ele mesmo já sente que ele não consegue. Esses dias me ligou uma pessoa com vasta experiência no mercado, consultor há 15 anos. Poxa, eu queria conhecer o método de vocês, porque você falou que vocês têm aí em 45 dias, vocês ajudam as pessoas a mudar. Que as pessoas não entendem. Não adianta você ter um monte de técnica e teoria. Tá? Mas vamos lá, vamos pegar uma outra historinha aqui. Atuo com consultoria financeira no estado tal. O objetivo da ligação, ela queria conhecer nosso curso, é para aprendizagem. Estarei em São Paulo no início de novembro e estou atrás de um curso de curta duração. Daí eu falei rapidamente que nós temos, se ela queria saber, ela falou, ok, posso conhecer qual que é a proposta, mas ela já emendou. Mas antes disso, pela sua experiência, eu indicaria algum curso de curta duração em São Paulo? Também estou pensando em fazer um MBA, Vida Sampo e FGV, com o mesmo objetivo para reciclagem. E aí olha o que ela diz, já tenho graduação e mestrado em administração, mas sinto necessidade de mais conhecimentos. Não sei se poderia indicar. Ok, conhecimento é bom. O problema é quando as pessoas acumulam conhecimento e ele não tem uma efetividade na sua formação acadêmica. É isso que eu quero trazer. E aqui você vê que é uma pessoa que ela aprecia o mundo acadêmico, não há nenhum problema. Então, eu falei do nosso curso, mas ela já descartou. Ela disse, não tem nenhum problema disso. Ela quer fazer uma FGV, um Sampo, uma INSPER, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas ela já tem uma graduação e um mestrado em administração. Olha só, a questão é que sou credenciado ao Sebrae e me acomodei em esperar demandas, entende? Pequenas empresas e sinto necessidade de agregar, de crescer, de realmente empreender. E para isso sinto necessidade de mais conhecimento. Geralmente os trabalhos, você está falando no Sebrae, são mais simplistas. Formação de preço, às vezes custos, mas mais implantação de controles financeiros. Talvez por isso procuro mais conhecimento. Bom, a pessoa está dizendo isso, que ela já fez o mestrado e ela se sente defasada. E ela sente que alguns trabalhos são apenas controles, questões burocráticas. Assim. Então, infelizmente, tem pessoas que se formam nessa área, consultores, eu volto e meia quando algumas pessoas para consultoria pessoal ou consultoria empresarial falam, eu contratei o consultor e não resolveu o problema. E certamente, às vezes as pessoas, não, eu sou consultor, eu tenho essa formação, essa formação, essa formação. Esse dia uma pessoa falou, tinha fechado praticamente a consultoria com esse empresário, ele perguntou, Júlio, você é economista? Eu falei, não, eu não sou economista. Eu sou um consultor financeiro que tem uma trajetória na educação financeira pessoal, empresarial. No caso dele era para ele empresário, não era para a empresa dele. A empresa dele estava muito bem,
uma empresa muito saudável, só que o prolabore dele era 40 mil, para você ter uma ideia, mas ele precisava de educação financeira pessoal e familiar. E não tive nenhum constrangimento, eu não tenho formação. Eu fiz o MBA em consultoria empresarial, mas eu não uso praticamente isso. Eu não uso. Então eu falei, eu não sou economista. Eu sou formado em linguística, então a minha formação acadêmica é um professor de língua portuguesa, mas que tem uma boa formação acadêmica, tem conhecimento, tem experiência, e quando mergulhou na educação financeira, como você viu no início da minha apresentação anterior, eu criei muito nessa área e vivencio muito essa área. Então eu concilio a minha formação acadêmica com a minha formação prática, certo? Então eu quero que você veja isso, mas vamos continuar a nossa conversa aqui. Olha essa pessoa, bom dia. Ele queria fazer nossos cursos tal, e eu perguntei, o que você deseja? Segue abaixo uma breve apresentação. Ele colocou, atualmente eu sou empresário do ramo tal, pós-graduado em empreendedorismo pela Universidade do Estado tal, pós-graduado em recursos humanos pela FGV, também concluído o módulo internacional de gestão de projetos pela Universidade tal, nos Estados Unidos, foi bancário por 13 anos, pessoas jurídicas e físicas, certo? E aí ele conclui, respondendo o seu questionamento sobre se ele queria ter um blog, ser consultor, eu perguntei o que você deseja, ele falou, eu quero os dois, mas olha só, ele fala, mas para tanto eu preciso me qualificar. Então, uma pessoa fez todos esses cursos, e ele fala, eu preciso me qualificar, embora tenha alguma noção, palavras dele, alguma noção, mas não tenho técnica ou habilidade para tratar com esse segmento, talvez por não ter conteúdo, palavras dele, por não ter conteúdo, enfim, precisa ser lapidado. Certo? Depois eu conversei com essa pessoa, entendi melhor a sua realidade, ele pretende fazer o curso mais adiante, mas o que eu quero citar aqui é que nós temos um universo de formação acadêmica. As pessoas, às vezes, elas creem que a quantidade de diplomas, isso vai lhes trazer competência. Isso não é necessariamente verdade. Uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa, ele tinha 7 cursos na área de finanças, contabilidade empresarial, finanças corporativas, MBA não sei daqui, economia, um monte de cursos. Eu falei, essa pessoa gastou acho que 250 mil reais com cursos, era melhor ter feito um curso e um MBA básico e o resto ele tem investido. E às vezes a pessoa chega aqui, né, infelizmente, a gente vê, é uma coisa que a gente fala, existem alguns princípios básicos do consultor financeiro. O princípio básico é que você tenha saúde financeira, mas tem muito consultor que infelizmente ele não tem. Então como é que ele vai demonstrar competência? Certo? Então eu estou trazendo esse contexto. Mais 2 relatos. Aqui eu transcrevi, mas isso é fato, eu não preciso aqui inventar nenhum relato. O que a pessoa diz? Sou contador, faço grupo de uma comunidade e o pessoal pediu para eu dar algumas palestras sobre educação financeira. Mas na verdade eu não me sinto qualificado para tal, pois sou a primeira pessoa que necessita de educação financeira. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes as pessoas, existem muitos contadores que chegam até nós, muitos e muitos e muitos. E às vezes o empresário ele pensa que o contador ele é mais do que um contador. Não, ele é um contador. Ele domina toda a técnica da contabilidade. Olha esse outro aqui. Sou formado em economia, sou dono de uma franquia americana de fast food, por sinal que vale 2 milhões de reais. Tenho um bom patrimônio, tenho um patrimônio muito maior, mas estou em uma situação financeira extremamente complicada na vida pessoal e empresarial. Então, economista, eu conheci pessoalmente, fiz a consultoria para essa pessoa, e assim, mas não basta ser economista, não basta ser contador, não basta. É o que eu quero trazer isso para você. E não basta ter um monte de diploma. Você quer ter? Tenha. Não há, eu não estou questionando isso. Eu quero explicar para as pessoas o que nós fazemos. Vamos lá, para concluir. Então, existem várias áreas do conhecimento humano e dentro dessa área, vamos dizer, financeira, pessoal, empresarial, existe, por exemplo, a contabilidade, que é uma área específica. Mas o contador, em princípio, ele não é um educador financeiro. Ele não é um consultor financeiro, nem pessoal, nem empresarial. Existem alguns até que desenvolveram a técnica e conseguem fazer, mas muitos não. E a gente aborda uma série de questões. Por que isso acontece? Não é só uma questão de competência e tal. São questões técnicas que devem ser discutidas. Você também tem a economia, que é uma outra área, que é uma área específica, que é diferente de contabilidade, que são coisas diferentes, né? As pessoas confundem. E no curso a gente fala muito sobre isso, seja no curso de educação financeira pessoal, como educação financeira empresarial, todas as nossas modalidades, a gente distingue isso. E é claro que você tem as áreas afins desses cursos,
e você tem a educação financeira. Então, olha só, são 3 áreas de conhecimento. Existem outras áreas de conhecimento. Por exemplo, que área afim eu tenho? Eu tenho a psicologia. Para cada uma dessas disciplinas, dessas áreas de conhecimento, economia, educação financeira e contabilidade, a psicologia é complementar, ela é interdisciplinar, certo? Existe uma série de outras abordagens que complementam, mas na essência essas formações elas são muito específicas. E aí o que acontece? A pessoa ela acha que fazendo cursos na área de economia ela se torna um consultor financeiro, não necessariamente. E contabilidade é a mesma coisa. Assim como eu não tenho nenhum domínio da contabilidade. Eu entendo muito pouco e não tenho nem, como é que fala? Chancela para ser um contador, porque aí é uma profissão que exige uma questão técnica mesmo, exige uma formação acadêmica, ou pelo menos técnica, certo? Então é importante distinguir. Em alguns momentos contribui a contabilidade para a educação financeira, sim, mas às vezes ela atrapalha. Quando você mistura conceitos, a coisa fica complicada. A mesma coisa na economia. Tem conceitos que as pessoas usam para a educação financeira, que são da economia, que não deveriam ser feitos assim. E aí ela comete erros. E pessoas muito inteligentes, pessoas com patrimônio, investidores. Aliás, tem muito investidor que ele necessita. O fato de você ter investimento não significa que você tenha educação financeira. O fato da empresa dar lucro não significa que ela está saudável. Ela pode dar lucro, mas não estar saudável. Então, nós temos plena confiança no que nós oferecemos para o nosso aluno. Não são 1000. A gente vai falar, não vou começar a entrar no outro tema, a gente vai falar do conteúdo, carga programática e assim por diante em um vídeo próximo. Ok? Então, quando você busca educação financeira, seja a nossa formação de consultor financeiro pessoal, ou coach financeiro pessoal, ou planejador financeiro pessoal, ela tem toda uma formação específica. No caso da empresa, a mesma coisa. E aí eu quero trazer então alguns comentários sobre essas duas questões. Você tem de um lado uma formação acadêmica, de outro lado uma formação profissional. E as duas são válidas. Tanto é que nós formamos pessoas. Esses dias eu formei um dos alunos da ECEF, ele falou: Júlio, eu tive uma forte formação acadêmica, trabalhei, e aí ele fez curso de coach numa das empresas mais tradicionais do Brasil, fez cursos acadêmicos, geriu empresas grandes, mas falou: quando eu fiz a formação ECEF, como abriu minha mente e como simplificou, porque vocês simplificam muito e ficou muito aberto. Mas vamos lá, o que eu diria? Formação acadêmica, ela busca um público abrangente. Por isso que ela tem tudo aquilo. Ela busca o empresário, só que ela busca aquele empresário pequeno que acha que o MBA vai resolver o seu problema. Ela busca o empresário maior, que também quer essa formação e tem grana para isso. Ela busca o executivo de uma empresa. Ela busca, às vezes, um profissional liberal que quer se capacitar nessa área de finanças, como eu já ouvi muito. Às vezes é um médico, é um psicólogo, é um profissional, um arquiteto, mas ele tem uma empresa de arquitetura, ele quer se capacitar. Ele também é usado para aquela pessoa que quer ter uma carreira acadêmica, então ele faz o MBA, faz uma pós-graduação e depois ele quer dar aula de MBA em finanças. Então, ele é muito abrangente. E ele atende, e ele é muito bom. Estou falando, aquele conteúdo, estou falando aqui do público abrangente, sabe? E tem um conteúdo que é bastante abrangente. Por que o conteúdo é abrangente? Porque ele tem que atender o público abrangente. Então tem uma pessoa lá que ele vai falar: eu sou uma pequena empresa, eu nunca vou ver esse mercado, ou mais adiante eu vou ver mercados derivativos, mas ok, é um conhecimento a mais. Mas se torna algo desnecessário naquela formação. Para nós é um público específico. A nossa formação são profissionais que querem trabalhar com consultoria financeira, ou com educação financeira, com coach financeiro ou com planejamento financeiro. E aí, para a empresa, a pessoa, então, são cursos distintos. Eu estou falando aqui da formação de consultor financeiro, ECEF, que é para pessoas físicas, independente da sua atividade profissional, certo? Mas vale também quando é para a empresa. É específico. A formação, você viu lá, é excesso de disciplinas. Muitas disciplinas. Nós temos bastante disciplinas, porém, todas as nossas disciplinas são direcionadas. Elas vão efetivamente atender o nosso profissional. E aí, as nossas disciplinas, esse conteúdo, que eu não chamo de disciplina, esse é o primeiro ponto, são conteúdos diversos, mas direcionam, ele vai preparar o nosso aluno para ele atender aquela pessoa que é muito simples, que é aquele pequeno empresário que tem uma situação muito simples,
como aquele executivo de melhor formação, que tem um faturamento melhor, ou aquele empresário que tem um prolabore melhor, ou aquele profissional liberal que ganha. Então, desde a pessoa ganhar 100 mil reais, é para aquela pessoa que ganha 1.000 reais, você vai estar capacitado. É claro que isso depende, é claro, eu digo também, é o aluno. Ok? Depende da dedicação do aluno. E de outras características do aluno também, não é só dedicação. Experiência, idade, vivência, empolgação, prática. Então nós vimos que existem disciplinas redundantes. Como eu, quando eu fiz o MBA, as disciplinas eram redundantes. E aí elas ficavam ali circulando, muito próximas uma das outras. Mas é interessante, para um produto de MBA é muito importante ter isso. Inclusive nomes chiques, né, uma contabilidade empresarial, gestão corporativa, governança corporativa. Né? Então isso chama atenção, isso vende muito. As nossas disciplinas são muito específicas. Não tem, para a empresa, por que esse dia a pessoa perguntou como é que vocês conseguem fazer em 21 dias resolver o problema de uma empresa? Porque é específica, nós vamos direto ao ponto. Eu não sou clínico geral. Então, em linha geral, a pessoa que faz uma formação acadêmica em MBA, ele sai ali formado como clínica geral. E aí ele vai conseguir atender e fazer muitas coisas na vida pessoal dele e na vida empresarial. Mas nós não, nós vamos. E a infinidade é muito grande. A educação financeira pessoal empresarial ela é totalmente interdisciplinar. Mas ela é interdisciplinar, mas tem que ser específica. Os MBAs é fato, muita teoria e pouca prática. Muita prática. Eu lembro quando eu fiz lá, por exemplo, lá jogos de empresas. Eu acho é uma maneira de, sabe, colocar, mas é uma prática teórica. Vai no dia a dia para você gerenciar suas finanças com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, sendo um profissional liberal, sendo um funcionário público. Existem muitas nuances. Então, aquela prática que eles dizem, ela não é suficiente. O nosso trabalho não. Ele fez o caminho inverso. Ele foi de muita e muita prática, muita vivência. Daí nós transformamos em teoria. Em um sistema orgânico. É claro que você tem que ter os conceitos, dimensionar é uma coisa solta. Bom, ok, formação acadêmica, diploma acadêmico. Não há nenhum problema nisso. Mas tem o preço, e às vezes, como nós vemos, muitas pessoas, eu recebo aqui, a pessoa tem 5, 6 diplomas. Será que se é essa a sua finalidade, enriquecer o seu currículo? Ok, então continue indo para essas formações acadêmicas que estão no mercado. Agora, se você quer ter uma profissão, quer atuar, como eu digo, se você fizer com dedicação, se empenhar, usar todo o seu arcabouço, fizer os 90 dias de curso, mais os 90 dias de acompanhamento, com certeza você está com uma capacitação profissional. Certo? Nos cursos a gente atende, a gente quer isso, é isso que eu quero. Eu não quero vender um diploma para você. Por isso que nós estamos gravando esse vídeo. Teorias e formas da formação acadêmica, que tem todo sentido. Só que às vezes, gente, você precisa de método e experiência. A gente reduz muitas fórmulas. A gente reduz muitas teorias e transforma isso numa coisa simplificada no método e de toda a experiência. Então a gente vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Eu comecei uma consultoria anteontem, ok? E aí eu fiz com a consultoria pessoal, tal, e aí a gente mostra quanto tempo dura a consultoria financeira, é uma pessoa física, solteira. Eu falei, fulano, 45 dias no máximo, são aí um conjunto de reuniões, a gente não enrola muito, tal. Aí eu fiz a primeira sessão ontem com ele. Entendi, mapeei, ele mandou as informações, fiz ali, foi 1 hora e pouco de conversa. Aí eu fiz aqui a lição de casa, que é o trabalho do consultor, pós-atendimento. Já liguei para fulano, quero conversar com você amanhã. E já entreguei tudo para ele. Falei, você tem que fazer isso. Se você vai fazer ou não, é outros 500. Mas pela minha experiência, pelo todo histórico, e na conversa, tinha coisas que ele não queria fazer, ele mudou de ideia. Porque eu sei o que eu tenho que falar para a pessoa. Eu sei o que passa pela cabeça dele. Eu sei o que ele quer ouvir de mim e ele não vai ouvir. Eu sei o que ele quer ouvir de mim e ele precisa ouvir e eu vou dizer mesmo que seja duro. Não é porque ele me pagou e pagou muito bem para isso. Ok? Eu vou só dizer coisas afáveis. E assim por diante.
Se chama método e experiência. Então essa é a nossa posição, tá bom? Então que esse vídeo sirva para te esclarecer, e se você for até para as outras áreas de formação, você entenda a nossa postura. Então a ICEF ela tem um zelo muito grande pelos seus alunos, pelos seus cursos, e nós queremos que as pessoas saiam daqui competentes e habilitadas para trabalhar. Então nós já falamos sobre a ICEF, falamos sobre a coordenação e direção dos cursos, e acabamos de falar de questões acadêmicas e capacitação profissional. Se você não assistiu, vá lá a esses vídeos. E no próximo eu vou falar sobre a nossa produção de conhecimento, então os materiais, conteúdos, publicações, para você entender que nós vivenciamos isso no dia a dia. Temos um acervo muito grande já de coisas realizadas, tá? Depois teremos mais algumas coisas para passar para você sobre o conteúdo dos cursos mais específico. Vamos falar de projetos, organizações onde nós atuamos, os impactos na vida das pessoas, sobre o perfil do aluno da ICEF, o formato de entrega do curso, os diferenciais. Então um grande abraço, te espero aí nas próximas apresentações.